Abra comigo aí em 2 Reis, capítulo 5. É um texto muito conhecido por todos os irmãos, mas eu quero que a gente acompanhe essa leitura. 2 Reis, capítulo 5, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 14. E eu queria que você me desse de presente agora a sua atenção. Toda distração agora seja cessada, para que a gente escute aquilo que o céu tem para falar conosco nessa manhã. Quem crê que o céu vai falar conosco aqui essa manhã? Amém? Então 2 Reis, capítulo 5, verso de número 1. Se você achou, diga glória a Deus. Esse texto é muito impressionante e eu quero que você atente a essa leitura. Já na leitura Deus vai falar conosco. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a uma mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de toda a lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: presta atenção nisso, vá e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou uma mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eu quero declarar: você ficará purificado. Irmãos, quem recebe essa palavra hoje? Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo, que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas essas águas aqui em Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Eu quero declarar o Senhor purificando a igreja dele. Escuta o que eu estou te dizendo: Deus está purificando a igreja dele. Deus está limpando os altares de mentira. Deus está destronando os altares que não pertencem à palavra do Senhor. Escuta, Deus está tirando, abatendo um tempo de gente mentirosa no altar. Deus está purificando a nação. Nesse tempo você vai ver algumas coisas saindo, mas ei, Deus está separando o joio do trigo, o que é de verdade e o que é de mentira, porque o altar continua sendo santo, o altar continua sendo santo. Ei, na Bíblia nenhuma palavra se repete por 3 vezes para atribuir o nome do Senhor. Você não vê, Deus é amoroso, amoroso e amoroso, mas a Bíblia sempre repete que os serafins estão dizendo um para os outros, dizendo: ele é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. E eu quero profetizar a igreja do Senhor: quando você entra por aquelas portas, nós precisamos de temor e reverência. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Naamã não é dinheiro que paga a sua cura. Naamã não é dinheiro que salva a tua família. Ei, Naamã, não é o seu trabalho que te faz um homem de Deus. Ei, Naamã, não é o que você tem que te faz um homem de Deus. Naamã, é o que você obedece à palavra que te faz acessar um milagre extraordinário. Oh, Nemas.
Deus está purificando a igreja dele. E no processo de purificação, é algo tão intencional, tão forte, que você sente como se fosse um peso no seu ventre. Quando você percebe que Deus está purificando a igreja, você começa a sentir aquilo que o apóstolo fala sobre dores como de parto. Você começa a sentir um peso que às vezes não é seu, pastor Márcio, mas é o peso da igreja, é o peso de viver o evangelho. E esse texto é um texto muito interessante, porque a Bíblia fala sobre esse grande general, um homem chamado Naamã, um grande guerreiro da Síria. A Bíblia fala que Deus usou Naamã para vencer diversas batalhas na Síria. Era um homem poderoso, um homem que tinha sucesso, um homem que tinha muitas conquistas, muitas posses. Naamã, se você estuda sobre ele, Naamã era um homem muito famoso daquela época. Era um homem que tinha muitas terras, muitos terrenos. E quando você percebe que esse homem que ele era, autêntico, homem de guerra, que conquistava, que ia à frente, que tinha sempre a última palavra, que desbravava lugares sobrenaturais, esse homem agora, a Bíblia está dizendo que esse homem está leproso. Esse homem agora está doente. E lepra naquela época não tinha cura. Lepra era uma doença que acabava com a pele. Era uma doença que eles não conseguiam se movimentar, cheirava mal. Quem tinha lepra não conseguia ir para a batalha. Na verdade, quem tinha lepra não poderia viver em sociedade. E esse grande homem agora está leproso. Mas a história nos conta que agora a Bíblia fala que ele vai invadir Jerusalém. E quando ele invade Jerusalém, ele vence uma batalha e ele acaba trazendo escravos de Jerusalém para servir no seu reino na Síria. Presta atenção nisso. E dentro desse processo, ele trouxe uma menina, você conhece a história, para servir a sua esposa, diretamente de Jerusalém. A escrava vai para a casa agora do general Naamã, para servir a esposa de Naamã. E ele não sabia, mas essa menina poderia desejar o mal. Essa menina poderia acabar com a vida dele. Mas a Bíblia diz que essa menina foi um canal de cura para aquele que o fez mal. Eu já quero iniciar essa palavra liberando algo sobre a sua vida. Irmãos, não importa quem te fez mal, você só pode dar o que você tem. Se o que você tem é a presença, quem te fere, você dá outra face. Quem te fere, você ora. Porque você não pode dar o que você não tem. Mas o que nós temos é a presença do Senhor. Quem carrega a presença aqui? Dá um glória a Deus bem forte, aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você só pode dar o que você tem. Se ela não der um glória a Deus aí, cutuca ela de novo para ela dar um glória a Deus aí, ver se tem um aleluia. Essa menina se tornou a solução do problema daquele que o casou mal. O início do processo da cura para Naamã foi de dentro para fora, irmãos. E Deus está usando uma pessoa que ele não dava nada. Naamã olhava para aquela menina e não dava nada, via ela como uma escrava, via ela como alguém que não era relevante para dentro da casa. Mas de fato, irmãos, ele estava vendo o sofrimento que ele estava vivendo, e Deus está dizendo: olha, eu tenho cura, se você quiser eu tenho cura para você, você precisa só acreditar. Ele não dava nada, irmãos. E é interessante porque às vezes na nossa vida acontecem algumas coisas que talvez alguém olha para você e não dá nada, vai olhar para você e fala assim: não, você não vai conseguir resolver isso. Não, você não vai conseguir, mas você carrega a presença. E aí, por onde você passa, irmãos, não é para provar para o outro que você é melhor, mas quem carrega a presença, irmãos, você não precisa da aprovação da terra, porque você sabe quem você é, você sabe o que você carrega e você sabe para onde você vai. Essa semana eu tive uma experiência interessante, engraçada, mas só quero conectar um pouco aqui com a palavra. Essa semana a gente foi treinar junto, eu, o Reinaldo e o Rodney. E aí a gente saiu, foi tomar um açaí antes de vir para a sala de oração. E o Reinaldo falou: cara, meu notebook tá ruim. Eu liguei para o TI da minha empresa, ele ficou das 7 da manhã até as meio-dia e não resolveu nada. E o Rodney, para quem não sabe, formado em TI. Aí eu já dei o notebook na mão do Rodney, né? Negão, resolve aí, o microfone não tá conseguindo, não consigo fazer reunião. O microfone tá desabilitado. E eu fiquei tomando meu açaí na paz de Deus assim, né? E eles tentando resolver o problema. E aí o Rodney falou: negão, não dá, tem que fazer outras coisas aqui, não dá para resolver. Falei: negão, dá o notebook aqui. Ô negão, o Reinaldo falou pra mim: negão, tu vai desconfigurar meu notebook, daqui, sai daí, mano. Falei: rapaz, dá aqui o notebook, deixa na minha mão, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí ele olhou pra mim e ele usou essa palavra: se o técnico de TI não conseguiu resolver, o Rodney que se formou em TI, você acha que você vai resolver? Aí, irmão, mexe comigo essa palavra assim. Ai, aí me deu um negócio assim, eu falei assim: negão, deixa eu ver. 5 minutos. Entrei aonde o técnico de TI não entrou.
Entrei aonde? O Rodney formado em TI não entrou. Falei, negão, testa teu microfone. Som, alô? Não, como você fez isso? Aí eu falei, negão, você nunca acredita em mim, mas a solução do seu problema sempre sou eu. Você não está acreditando, tu não está dando a moral para mim, mas às vezes para quem menos você dá moral é quem tem a solução do seu problema. E eu quero conectar essa palavra com a sua vida, porque talvez as pessoas olham para você e falam, não vai dar certo, não vai crescer, não vai ser curado, não vai passar de 3 meses na igreja. E quando eu entrei para Carral, e começamos esses cultos aqui, as pessoas falavam, não dá 1 ano, e já estamos indo aí para o nosso 8º ano, vivendo milagres sobrenaturais. Ei, irmãos, é isso que eu falo. Talvez quem olha para você não acredita, mas o céu está dizendo, eu tenho cura no meio de um traço que ninguém acredita, no meio de um ambiente. Oh, quem está sentindo Deus falando conosco aqui? A menina olhou para Naamã e disse, eu conheço um profeta, eu conheço um homem, Bruno, que pode te salvar. Imagina um homem olhando para a menina falando, ô escrava, fica na tua. Mas ela falou, se você quiser ser curado, eu quero iniciar dizendo algo para você aqui nessa manhã. O Deus que nós servimos, Ele é especialista em quebrar orgulho. Eu vou de novo. O Deus que eu sirvo, Ele é especialista em quebrar orgulho. De você falar assim, eu preciso de ajuda. A primeira palavra para avivamento que eu sinto nesses dias é quando alguém para falar comigo, eu preciso. Porque quando alguém fala, eu preciso de ajuda, o céu fala, eu tenho cura, mas primeiro eu preciso quebrar o teu orgulho. Você sozinho não consegue fazer nada. Por isso João 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Eu vou repetir para quem entendeu. Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Você quer viver em casamento sem Jesus? Você quer prosperar sem Jesus? Você quer viver a sua vida deliberadamente sem Jesus? Mas Ele está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Levanta a sua mão e eu quero declarar um tempo de obediência, dependência, porque sem Cristo nada podemos fazer. Quem recebe essa palavra hoje? O nosso Deus, Ele quebra o orgulho. O nosso Deus, Ele restaura o propósito. E o nosso Deus, Ele cura todas as feridas que nos paralisam. Isso é o Deus que eu sirvo. Ele cura as nossas feridas, porque para o mundo, para o seu trabalho, para os amigos, Naamã continuava sendo um grande general. Naamã continuava sendo um grande homem, mas dentro da sua casa, Naamã era leproso. Para o mundo era um grande general, mas para dentro da sua casa, Naamã era leproso. E se tem uma frase que eu gosto muito, é a frase que diz assim, não adianta você ter sucesso na vida e ser um fracasso em casa. Não adianta ser um sucesso ministerial, vir aqui, orar em línguas, sapatear, gritar, se que dentro de casa você reina com o espírito da mentira. Não adianta você colocar a mão na cabeça de crente aqui, orar por as pessoas, se dizer espiritual, e lá fora você ser um mentiroso. Por isso Deus primeiro cura a sua mentira para depois usar você. Deus não quer usar o que você não tem. Deus não quer usar o que você finge ser. Deus só pode usar o Kaique que eu sou, não o que eu fiz ser. Deus tem uma unção separada para quem eu sou, não para quem eu estou fingindo ser, irmãos. Não adianta querer pregar igual fulano, não adianta querer cantar igual ciclano. Você não é ciclano, você não é beltrano, você tem um nome, um dom, uma identidade. Não adianta a gente ser um sucesso lá fora e um fracasso dentro de casa, irmãos. Imagina ter um sucesso para o mundo, mas um fracasso dentro da sua família. Eu nunca esqueço uma palavra que Deus me deu antes de eu viver o evangelho pregando. Deus uma vez usou uma pessoa para falar, antes de Deus te levar às nações, meu Deus, Ele vai te levar para o coração da sua família. Foi o que um profeta falou para mim. Antes de eu te enviar às nações, eu te envio para o coração da sua família. Antes de você ganhar as pessoas de fora, primeiro você vai ganhar de dentro da sua casa. Foi o que Deus falou comigo.
E eu comecei a orar pela minha família, irmãos, e hoje eu falo para você, eu tenho tanta luta, às vezes tenho vontade de parar, de desistir como você, nós somos seres humanos, mas toda vez que eu entro aqui e eu vejo a minha família aqui, irmãos, isso daí é um combustível de ver minha família salva, meus pais adorando, minha avó adorando, primos, no altar, a minha família servir, irmão, você não sabe o privilégio, e eu quero declarar aquilo que está baseado em Josué, você e a sua casa servirão ao Senhor juntos. Eu vou de novo, você e a sua casa servirão ao Senhor juntos. Quem pode receber essa palavra? Dando glória a Deus o tamanho da sua fé. Eu não sei como você entrou aqui, mas uma coisa eu sei: a palavra, o evangelho é a única coisa que pode transformar a sua vida. Eu declaro uma unção hoje entrando no seu lar, agora. Eu declaro uma unção hoje entrando na sua família. A Bíblia diz agora que Eliseu disse, manda Naamã ir. A menina dá uma direção dizendo, eu conheço um profeta. E ele vai até esse homem de Deus. Eliseu era profeta, ele tinha uma autoridade espiritual muito grande, mas tratou Naamã como trataria qualquer outra pessoa. E isso deixou o general bravo, porque ele queria exclusividade, ele queria atenção total. Ele levou ouro, ele levou prata, ele levou roupas finas, e ele falou assim, eu vou comprar o profeta, eu vou chegar com toda essa oferta para ele. É igual alguns profetas hoje aí, né? Eu te dou uma palavra profética, mas depois tu tem que fazer o pix. Tem até profeta negociando que palavra tu quer ouvir. Profeta de verdade não faz nada por dinheiro. Profeta de verdade se move pela verdade do Senhor, a palavra dele, a direção do céu. E se você agradar ou desagradar homens, é bom que você agrade ao Senhor. Isso é o suficiente. Profeta não fala o que o homem quer ouvir, profeta fala o que Deus quer falar e ponto final. Profeta não vem aqui massagear ego, profeta não vem acalentar nossa alma. Por isso que a palavra que não confronta o teu pecado não é palavra de Deus. A palavra que fala vem como está e permanece como está não é o evangelho. A palavra que fala vinde a mim e ficai do mesmo jeito não é evangelho. Evangelho é tocar o dedo na ferida, mas ele não aponta o dedo para te julgar. Deus, quando aponta o dedo, é para tocar e transformar. Isso é o evangelho. Ele não toca sem transformação. Jesus toca para transformação. Ele não toca sem propósito. Ele toca para curar a nossa vida. Ele está dizendo, olha, eu conheço um profeta. O homem ficou irado, porque estava acostumado a ser honrado, estava acostumado a ser bajulado. Pelo que? O título que carregava, o dom que ele tinha. Mas às vezes isso dói, mas trata. Tem alguém comigo aqui? Mas às vezes a cura que nós precisamos não está na honra nem na bajulação. Eu vou de novo. Às vezes a cura, olha para mim, que você precisa não está na honra que você sente que você não tem. Às vezes a honra que você tanto busca, a bajulação que você busca é o orgulho que você finge não ter. Mas Deus está dizendo, hoje eu vou curar o seu orgulho. Nós homens muitas vezes já passamos pelo que Naamã está passando. Um lugar de quebrar orgulho. Nós homens somos orgulhosos. Nós homens não precisamos às vezes de pedir ajuda para ninguém. Resolvemos tudo sozinho. É você que paga as contas, é você que trabalha, é você que ora por você mesmo. Uma vez fui no aniversário e uma pessoa falou, ninguém vai orar por mim, eu vou orar por mim mesmo. Isso é o ser humano. Eu sou tão espiritual que eu vou orar por mim mesmo. Um monte de pastor do lado. Fica com o teu orgulho, irmão. Você vai ver aonde o teu orgulho vai te levar. Sozinho, irmãos, você não é ninguém. No reino de Deus, sozinho você não é ninguém. Pode ser um sucesso lá fora, mas aqui é corpo de Cristo. Pode ser um sucesso lá fora, aqui é comunhão dos santos, aqui é koinonia. É a koinonia, é a comunhão dos santos, isso é o evangelho. E nós homens precisamos ser humildes o suficiente para dizer, eu preciso de cura. Às vezes esse lugar é dolorido, é desconfortável, a gente não gosta. Às vezes esse confronto, irmãos, você não acaba aceitando. Mas escute, irmãos, quem confronta você quer seu crescimento, mas quem te afronta quer te humilhar. Quando o céu confronta, ele olha para você e fala, eu confronto porque amo, confronto porque eu sei que você carrega a minha palavra. Então Deus não veio apenas para afrontar, porque lá no seu trabalho tem muitos que te afrontam, na sua família tem muitos que te afrontam, mas o céu confronta para levantar você, para nunca mais cair. O céu te confronta para te fazer um servo de Deus verdadeiro. O confronto te faz crescer.
Mas quando alguém nos afronta, isso nos faz sentir pior. Mas o confronto é necessário. Irmãos, quem aqui já foi afrontado? Levanta a mão, sendo bem sincero. Qual é o sentimento quando você é afrontado? Sentimento do quê? De humilhação. Sentimento de impotência. Sentimento de injustiça, você quer responder. E a afronta não te leva para lugar nenhum. Mas o confronto de alguém que te ama pode fazer você viver o que você nunca viveu em toda a sua vida. Quando o céu me confronta, eu falo, glória a Deus. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. E hoje o céu está nos confrontando dizendo, o orgulho às vezes vai ser o que vai inibir você de viver um avivamento na terra. Porque às vezes você se acha tão suficiente que você não precisa de ajuda. Avivamento é dependência total. Se eu não sou dependente, eu não vivo avivamento. Eu preciso entregar o meu casamento ao Senhor. Hoje nós, nos casamentos, nós fazemos tudo, terapia, ver... Como é que é o nome do Record lá? Terapia do amor. Universal. Meu, é muito boa nisso. Tem um livro, né? Blindados. Casamento blindado, né? A gente lê livro, a gente vê Record, a gente vê autoajuda, a gente vê podcast, mas a gente não tem coragem de olhar no olho do nosso cônjuge e falar assim, você está errando nisso. E eu ouvi também, você está errando naquilo. É mais fácil buscar ajuda de fora do que ter uma conversa difícil. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu tenho adotado isso para a minha vida, é mais fácil ter uma conversa difícil do que uma vida difícil. O orgulho às vezes me faz não olhar no olho e resolver o que eu preciso resolver com quem está do meu lado. E a gente vai vivendo a vida, a gente vem para o culto da glória, da aleluia, mas a gente não tem coragem de ter conversas difíceis. Mas Deus tem cura para nós essa manhã. Ei, Deus tem cura para nós essa manhã. Não tem problema às vezes ninguém te honrar como você quer. E escuta isso, não tem problema às vezes ninguém te bajular, te elogiar. Isso não vai curar você. O ego, ele precisa disso. O polimento do ego é o elogio. O polimento do ego é alguém te elogiar, é alguém te honrar. Todo mundo gosta de ser honrado, elogiado, todo mundo ama isso. Mas irmãos, se você depender de elogio para viver o seu chamado, irmãos, você vai ser um eterno frustrado. Se você depender de honra para exercer o seu chamado, me desculpa falar isso, você vai ser um eterno frustrado. Por isso que frustração é a expectativa colocada no lugar errado. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? A frustração é colocar a sua expectativa no lugar errado. Quem coloca a sua expectativa nos homens se frustra. Quem coloca a sua expectativa na liderança se frustra. Não estou dizendo que você não tem que acreditar na liderança, você não tem que abrir o seu coração, mas a minha expectativa hoje é 100% na cruz do Calvário. E eu sei que a cruz não vai me deixar frustrado, porque quando eu olho para a cruz, eu olho para o meu pecado. Quando eu olho para a cruz, eu percebo o quanto que eu fui perdoado. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que eu tenho muito mais do que eu mereço, aleluia. Quando eu olho para a cruz, eu sou completo, porque quando eu olho para as pessoas, eu me sinto superior. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo o pecado dele, mas quando eu olho para a cruz, eu sei, não sou digno de nada, ele é digno de tudo. A cruz é um espelho. A palavra de Deus, ela precisa ser um espelho. Eu não leio a Bíblia para lhe mandar um versículo te dando uma indireta, não, eu leio a Bíblia porque ela me lê. Eu leio a Bíblia porque ela me transforma. Quantas vezes eu olhei para a palavra e vi, estou longe, meu casamento está distante, minha vida espiritual está distante. Eu preciso olhar para a palavra e ver que ela pode mudar algo em mim. Eu quero declarar isso sobre a sua vida a partir de hoje. Ei, o orgulho vai cair por terra, a prepotência vai cair por terra. Levanta a sua mão, me ajuda a pregar. Ei, hoje todo espírito de orgulho vai cair por terra. Você vai sair daqui totalmente curado. Quem pode glorificar o Senhor? O que você quer curar, Naamã? Essa lepra está ligada ao orgulho. É alguém dizer, cara, se você continuar desse jeito, você vai perder o seu casamento. É alguém olhar para você, ter coragem e falar, olha, se você continuar flertando com o pecado como você está flertando, você vai cair. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Uma frase do pastor Márcio Valadão. É mais fácil, irmãos, você confessar a sua tentação do que confessar seu pecado.
Mas alguém precisa te dizer isso. Se você continuar dessa forma, você vai cair. Cara, se você continuar com esse vício na pornografia, você vai experimentar de coisas horríveis. Você precisa de ajuda. Ei, o seu casamento precisa de ajuda. A sua alma precisa de ajuda. Meu irmão, você sozinho não é nada. Mas o céu está aqui dizendo: aonde você confessa, eu tenho palavra de cura para você. E aonde você precisa de ajuda, eu tenho palavra de esperança para a sua vida. Ei, quem pode receber essa palavra hoje? Ei, Naamã, tem cura para você. É desconfortável, mas você nunca mais vai estar do mesmo jeito. Ei, Naamã, é desconfortável, mas você está a um passo. Eu sinto Deus aqui. Você está a um passo do seu maior milagre. Levanta a sua mão direita. Você está a um passo do seu maior milagre. Mas não será do seu jeito, será do jeito dele. Será do jeito dele. Ei, levanta a sua mão, eu quero declarar: você está a poucos dias de um maior romper da sua história. Mas não é do seu jeito. Diminua e deixa Deus crescer na sua história. E deixa Deus quebrar o orgulho. Talvez está sentindo falta de algumas coisas, está cobrando honra, está cobrando elogio. Ei, mas Deus quer curar você, para que você nunca mais dependa de nada. Ei, seja livre hoje. Seja livre hoje. Talvez esse trauma venha de uma ausência paterna. Talvez sempre esse sentimento de querer ser elogiado, de querer ser aprovado. Talvez você não teve uma boa paternidade na sua vida. E talvez essa origem de uma lepra é um amor não correspondido. Você nunca se sentiu amado, por isso você precisa sempre dessa bajulação. Você não sabe o que é amor, então você sempre precisa de uma palavra. Eu não sei, talvez se foi uma traição, uma mágoa. Eu não sei a origem, mas eu entendo que você precisa colocar para fora hoje o que você esconde. Senão a cada dia que passa na sua alma vai começar a cheirar mais mal ainda. O que você esconde começa a cheirar mal. O que você esconde não resolve, começa a cheirar mal. A palavra profética de Eliseu para Naamã foi: vá e mergulhe no Jordão. Meu Deus, essa palavra é muito forte. Perceba, se ele volta para casa, ele continua enfermo. Se ele volta para a cidade dele, ele voltaria enfermo. Mas ele voltaria enfermo porque Deus não tinha cura para ele, ou porque ele não quis receber isso? Eu sempre tenho essa pergunta: por que todo mundo frequenta às vezes o mesmo ambiente? E às vezes alguns são transformados e outros não. Por que será que alguns vêm para o culto e mudam a mentalidade, recebem cura, perdão, transformação, e outros já estão 20 anos vindo e não recebem? Será que é Deus que não é justo? Ou será que é nós que estamos colocando o nosso coração no lugar errado? Porque se a cura está no Jordão, não está em Damasco. Vou simplificar. Se a cura está no pedido de perdão para alguém, não está você vindo aqui orar em línguas. Se a cura está em você ter que pedir perdão para alguém, não adianta gritar. Não adianta colocar uma máscara de crente e falar assim: aqui eu sou espiritual, mas não. Vai ficar igual o povo, 40 anos rodando. E Deus está sendo pedagógico aqui. Não adianta, você precisa fazer a sua parte. Ei, Carral, nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa entender que o que o céu está falando hoje não é para amanhã, é para agora. Talvez você tinha uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Hoje tudo que você quer saber é só de trabalho. Tudo que você quer saber agora é só do seu prazer. Tudo que você quer fazer agora é com o seu jeito, com a força do seu braço. Não espera Deus apertar não, irmão. Não espera Deus apertar não para você voltar a orar. Não espera Deus apertar não para você voltar a entender que você precisa ser curado. E perceba, irmãos, agora a palavra profética foi liberada. Ou ele vai em direção a ela e desfruta, ou ele continua acostumando a viver daquela maneira. Naamã estava irritado, a palavra diz que ele estava voltando. Mas Deus levanta um dos servos. Olha que interessante isso. Deus levanta um dos servos para falar com ele, para que ele pudesse mudar de ideia. E uma coisa que eu preciso que você se atente aqui hoje, presta atenção nisso. Irmãos, perceba as conexões que você tem ao seu lado. Porque agora um dos servos levanta dizendo: olha, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não iria fazer. Agora, se deitar nesse rio é uma coisa fácil.
Não volte. Mergulhe nesse rio e seja curado. E a Bíblia fala que Naamã, ele muda de ideia porque o seu servo que falou com ele. E Deus está falando conosco. Irmãos, existem amigos que vão olhar para a sua ferida e vão te incentivar a continuar o processo da sua cura. Já outras pessoas vão tirar você desse caminho, porque para algumas pessoas é mais fácil ver leproso do que curado. Para algumas pessoas que você fala que é amigo, é mais fácil ver enfermo. Porque é muito fácil, irmãos, chorar o teu choro do que sorrir o seu sorriso. É muito fácil alguém falar assim: olha, irmãos, você quer atrair gente perto de você, confessa que você está mal. Quem aqui já percebeu isso? Olha, não estou bem não, irmão. Minha alma está ruim, meu casamento está ruim. Vai lotar de pessoas perto de você. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: se você falasse mais sobre os seus problemas no altar, mais gente ajudaria. Mas, irmãos, jamais eu vou adotar um discurso de um derrotado aqui no altar para receber uma oferta, receber uma ajuda. Irmãos, às vezes as pessoas conseguem chorar com você o seu choro, mas não conseguem sorrir o seu sorriso. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, irmãos. Vai ficar do seu lado gente que não está nem aí para a sua ferida. Ele quer que você seja curado, Ele quer que você prospere, Ele quer que você cresça. Ei, irmão, se ninguém liberou uma palavra para você ainda esse ano, eu quero que você cresça, eu quero que você prospere, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja transformado. Levanta sua mão para receber essa palavra. Eu profetizo sobre você cura, transformação, avanço. Ou quem pode receber essa palavra hoje? Eu não quero te ver enfermo, eu quero te ver livre. Só você que já está tocado pelo Senhor, dá um glória a Deus o tamanho da sua fé aí. Agradeça a Deus se você tem alguém que você pode contar. Agradeça a Deus se você tem alguém que fala assim: olha, estou comprando um carro novo. Ei Gui, agradeça a alguém se você pode ligar e falar assim: ó, fechei uma parceria nova. Tem um modelo aqui na igreja aqui, um negão de parceria. Beatriz, alguém ligar para você e falar: olha, estou te chamando para patrocinar a Growth. Meu Deus, já pensou? Tu manda uma creatina, manda um whey para nós. Valorize se você tem alguém que pode olhar para você e se alegrar com as suas conquistas. Ei, meu irmão, o sucesso da igreja é o alívio do pastor. Mas a minha pergunta para você é: você tem 2, 3 pessoas que você pode contar a sua maior bênção que chegar na sua vida? Irmãos, Deus falou uma coisa comigo aqui que eu anotei, eu não sabia se eu ia falar. Mas eu não consigo guardar segredo. Deus às vezes fala uma coisa comigo, eu já coloco num bloco de nota. Ele fala: tu vai, não dá, muito forte. Dani, às vezes é mais fácil ter 6 pessoas para levar você quando morrer no seu caixão do que ter 6 pessoas para te ajudar a pegar uma casa nova. Quando morre, vai ter um monte de gente do sul. Eu pego, eu levo, é meu amigo. Mas vai você trocar de carro. Tu percebe? É mais fácil alguém chorar o teu choro do que sorrir as suas vitórias. Mas eu vim com uma palavra profética para alguém aqui hoje. Levanta a sua mão. Deus vai colocar perto de você pessoas que vão celebrar suas vitórias. Ei, Deus vai colocar perto de você pessoas que vão olhar no seu olho e vai falar: ei, a sua conquista é a minha conquista, o seu romper é o meu romper. Ei, levanta a sua mão, eu quero declarar isso. Carral, nós não somos aqui um povo que só sofre, nós não somos um povo aqui que só fala de luta. Não, eu conheço um Deus que pode te curar, eu conheço um Deus que pode te salvar. Será que você pode levantar a sua mão hoje e agradecer esse Deus? Se você tem aleluia, libera aleluia para Ele. Se você tem glória, libera glória ao nome de Jesus. Ele cura, Ele prospera e Ele também abençoa. Será que tem alguém que é grato aqui? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Oremas, oremanasu iketeremanarabá. Sim. Oremasse. Sim. Existe uma unção de cura aqui.
Tenha perto de você pessoas que celebram o seu coração, não apenas o que você faz. Eu vou repetir, tenha perto de você pessoas que celebram o seu coração, não o que você faz. Porque no dia que o seu resultado falhar, você vai continuar sendo amado. Tem gente que te ama pelo que você faz, está tudo bem isso. Não tem problema, o que você faz é importante, o que você faz também é poderoso. Mas eu já percebi, no dia que eu falhar com o resultado dessa pessoa, ela vai parar de me amar. Mas tem gente que ama o nosso coração de verdade. Mesmo que você não conseguiu trazer um resultado, que ele tinha uma expectativa em você, você continua sendo amado. E Deus está levantando esse tipo de gente para estar perto de você. Como a escrava de Naamã que está dizendo: eu conheço um profeta que pode salvar. Você fez mal para mim, mas eu conheço alguém. Aleluia. Eu conheço alguém, eu tenho um lugar. Eu conheço um profeta. Tem um ambiente. Aleluia. Ei, você foi lá guerrear, me trouxe de Jerusalém, mas tem um ambiente que lá você é curado. Aqui em Damasco não tem. Ei, mas lá em Jerusalém, oh, aleluia. Lá em Jerusalém tem um lugar. Ei, na presença do Senhor tem lugar. Tem lugar na mesa. Ei, na presença do Senhor tem lugar para o que mente. Tem lugar para o que rouba. Tem lugar para o que fez coisa errada. Mas quando senta na mesa, o que era leproso, mentiroso, ele é transformado por essa glória. Ora basui, ore manarabasei. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Não me para, não me abandona, não me abandona. Tem um lugar. E esse lugar hoje é o lugar da cura. Hoje eu entrei aqui para ser curado mesmo. Eu falei: Senhor, se o Senhor está falando sobre santidade, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da sua verdade. A Bíblia nos fala que Naamã aceitou permanecer. Por isso as suas conexões importam. Tem gente que você serve, tem gente que você é amigo, mas tem gente que você tem aliança. E aliança não é estar perto todo dia, irmãos. Presta atenção nisso. Aliança não é estar perto todo dia. Aliança é uma conexão no espírito. Tem gente que eu encontro uma vez por ano. Mas quando eu encontro essas pessoas que eu tenho aliança, o céu se movimenta. Porque quem tem aliança espiritual, onde chega o céu se movimenta. Quando estamos no mesmo ambiente, o céu fala. Com quem eu tenho aliança é igual Maria, sua prima, gerando a mesma coisa no ventre. As duas se encontram e elas falam: o ventre não está mexendo? Porque quando você carrega propósitos semelhantes, está vivendo algo incrível e semelhante, quando você encontra com essa pessoa, o ventre começa a chacoalhar, a conversa começa a fluir. Por isso, irmãos, se você fica só reclamando da vida, irmãos, presta atenção nas suas conexões. Porque ninguém vai querer estar perto de alguém que só reclama. A Bíblia sempre nos fala sobre isso, conexões. Pessoas que se conectam e abrem portais eternos, irmãos. E é por isso que a sua conexão importa. A Bíblia fala que ele aceitou permanecer e foi em direção ao rio. Mas quando ele chega no rio, ele precisa fazer algo. E o segundo ponto dessa mensagem é que ele precisa tirar a sua armadura. Quando ele chega no rio, está todo mundo vendo. Mas agora ele precisa tirar a sua armadura, ou seja, se expor para ser curado. Naamã não conseguia, mas ele precisava passar por esse processo. Eu fico imaginando como que Naamã conseguia viver no meio de pessoas como um grande general, mas com seu corpo cheio de lepra. E às vezes a pergunta que eu faço é: como que pode uma pessoa estar na igreja desse jeito? Quem é que já se fez essa pergunta? Quando sai um escândalo na internet, você fala assim: como que pode? A pessoa estava pregando domingo passado e agora tem uma nota que ela caiu. E você fala: como que pode a pessoa permanecer no altar leproso? Como que pode alguém subir no altar aqui para tocar, cantar e estar leproso? Porque o leproso, ele se preocupa mais com a sua reputação do que com quem você é de verdade. O leproso se preocupa mais do que vão achar dele do que o que o céu acha dele. A lepra é orgulho. Por isso que Deus está trazendo cura para a igreja. É um tempo de purificação para a tua noiva. É um tempo de purificação para a tua noiva. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: se você está leproso, pede para sair. Pede um tempo. Fala assim: olha, eu não quero só saber do meu dom, eu quero ser curado. Confessa.
peça ajuda. Não deixe o céu te expor para você ser curado. Para tudo. Nós aqui, os pastores, nós não estamos preocupados apenas com o seu dom, irmãos. Pode ter certeza disso. Por mais que aqui na Carral tem pessoas que têm dons absurdos. Irmãos, na Carral aqui eu fico assustado às vezes, de verdade mesmo. O pessoal canta, dança, faz teatro, faz mídia. Rapaz, eu falo assim, como que pode ter tanto dom assim? E não cobram nada, graças a Deus, porque é obra de Deus também. Não vai cobrar do pastor, que não está difícil. Mas um dia eu creio que todos vão ser remunerados para a glória de Deus. Mas você vê tantos dons aqui, você fica impressionado com gente que carrega a presença. Mas nós não estamos preocupados apenas com o que você faz aqui, irmão. Eu prefiro hoje que você pare o seu dom e vai para o céu. Do que você continuar sendo uma mentira e um dia se encontrar com a verdade. No dia do juízo você vai querer ter ouvido essa mensagem e se jogar no altar se arrependendo. No dia do juízo final você vai lembrar e você vai falar: olha, alguém parou, falou para mim parar, mas eu continuei. Ei, mas hoje Deus traz santidade dizendo: quer ser curado? Tira a armadura, se expõe. Tira a armadura, se expõe. Eu tenho cura para você nessa manhã. Ei, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Como pode Naamã conseguir ser o que ele era sendo leproso? Ele conseguia porque ele tinha uma armadura. Repita comigo: armadura. Diga mais forte: armadura. Irmãos, presta atenção nisso. Naamã tinha uma armadura que escondia o que ele era de verdade. Isso é Velho Testamento. A sua grande armadura escondia o que ele era por dentro. A armadura de Naamã aparentava para todos que ele era um grande general. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que fazer o quê? Tirar a armadura. Os filhos viam quem ele era de verdade. A esposa via quem ele era de verdade. Em casa ele era um leproso. Mas para o mundo, ele era um grande general. Porque a armadura normalmente esconde o que nós somos. Por isso que no Velho Testamento fala da armadura de Naamã. Mas em Efésios 6, Novo Testamento, fala sobre a armadura de Cristo. Qual é a diferença? Irmão, se não pegar isso agora, eu paro, eu vou embora mesmo. 11h50 já está acabando, eu vou embora, não tem problema. A armadura de Naamã todo mundo está vendo. Ele é um grande general, uma armadura de ferro, visível. Mas agora em Efésios é uma armadura que ninguém vê. Não, é o capacete da salvação, ninguém está vendo. É a espada da fé, ninguém está vendo. É a coraça de justiça, ninguém está vendo. Porque para Deus o que importa não é o que você tem, mas é o que você é de verdade. Levanta sua mão, receba hoje a armadura de Efésios 6, a armadura de Jesus. Para Jesus não importa o título. Para Jesus não importa a aparência. Por isso que Isaías, quando ele vê a glória, ele grita: ai de mim que sou homem de lábios impuros. Quando ele grita: ai de mim que sou homem de lábios impuros, o anjo pega tenaz, coloca brasas de fogo na tenaz, sai do ambiente espiritual. O anjo desce aonde Isaías está, coloca tenaz nos lábios de Isaías, porque o céu para. O céu para quando alguém fala: ai de mim, eu tenho pecado mentiroso, eu tenho pecado da lascívia. O céu para, o céu para. E ele toca aonde você confessa. O céu não toca aonde você não confessa. Se é lábios impuros, o anjo toca os lábios. Se é coração impuro, o anjo toca o coração. Ei, levanta sua mão, levanta sua mão. Hoje Deus está tocando. Anjos do Senhor, anjos do Senhor, brasas no altar. Agora, se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Se você ora, ei, suba sua adoração, vamos lá.
nos nossos lábios, Senhor. Toca no Senhor. Sim. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Se é homem de lábios impuros, o anjo toca onde você fala. Eu tenho uma pergunta para você aqui hoje. Se o anjo descesse para essa igreja e perguntasse para você aonde você quer que eu toque, o que você falaria? Ou você olharia para o anjo e falaria assim: não, anjo, está tudo bem. Para mim você pode responder que está tudo bem, mesmo eu sabendo que não está. Mas se o céu para hoje, desce um anjo aqui, onde você falaria para ele tocar? É as mãos que ele precisa tocar? Ele tocaria nas suas mãos. É o coração que está impuro? Ele tocaria no coração. É um órgão genital que você precisa de cura? Ele tocaria onde você fala. Mas não finja para Deus o que ele vê todos os dias. Você está num ambiente santo. Quando Moisés chega diante da glória do Senhor, ele olha para aquilo que Moisés carregava, Bruno, 20, 30 centímetros de sandália. Ele fala assim: olha, peraí, antes de entrar, tira o que é nada para você. Eles falam que as sandálias representavam um Deus do passado, uma cultura antiga, e Deus está falando assim: não, essa sandália representa outra coisa. Talvez na nossa cabeça uma sandália, 30 centímetros, não é nada. Deus fala: nesse lugar não, tira as sandálias. Porque o que é pequeno para você pode interferir no que é grande. A minha presença é grande. Por isso que a Bíblia fala que Isaías viu um trono no alto e sublime. É alto e é grande. A santidade dele não é qualquer coisa. Por isso eu oro para que Deus traga para nós reverência e temor mais uma vez. Às vezes é necessário se expor, pedir para que Ele possa nos tocar de uma vez por todas. E eu quero declarar hoje, irmãos, você vai confessar dizendo: Senhor, eu preciso de um toque. Eu preciso de um toque. Eu não quero a armadura de Naamã, eu quero a armadura de Efésios. Eu não quero viver por aparência, eu quero viver por verdade. Senhor, eu não quero ser um sucesso no Instagram e ser uma mentira dentro da minha casa. Eu não quero ser um sucesso no Instagram e dentro de casa não respeitar minha família. Senhor, eu não quero ser um sucesso na mídia e dentro de casa não buscar a tua presença. Eu não quero, Senhor. Eu não quero viver de mentira. Não, mas o Senhor está levantando uma igreja que caminha em passos da verdade. Ei, o céu não te expõe, o céu não te julga, mas o céu aponta um caminho de transformação. E hoje Ele te trouxe aqui para curar você, para transformar você. Oh, Nebassui. Às vezes é necessário falar assim: pastor, está doendo. Eu errei. Eu olhei para onde não devia. Olha, eu estou voltando para os mesmos pecados, me ajuda. Porque se você não se expor para pessoas certas, você vai acabar ficando leproso. De repente, por conta do pecado não falado, você já não consegue mais ver como Deus te vê. De repente, por conta do pecado, você já perdeu a sensibilidade espiritual há muito tempo. Já não sente mais nada, não sente um arrepio. Faz anos que não derruba uma lágrima no altar. Nada mais te impressiona. Está frio. Pecados acumulados não confessados. Te matou espiritualmente. Entrou num culto como esse, não deu um glória. Não deu um aleluia. Levanta a mão ou não levanta a mão. Está parado, está frio, está morto. Mas você hoje entrou morto no lugar certo. Hoje você entrou morto no lugar certo. Naamã, em Jerusalém tem um ambiente. Ei, Naamã, em Jerusalém eu conheço um profeta. Ei, Carral, eu conheço um ambiente na José Vargas 129. Que quando entra ali a partir das 10 da manhã já tem um povo dando aleluia, dando glória. Já tem o teclado liberando adoração.
Já tem o Vitor liberando incenso, os ministros já estão aqui, já tem um povo lá na sala lá de oração, intercedendo, já tem um bom dia, o paz do Senhor. De repente, 2 ou 3 começam a se reunir, e a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 no nome dele, certamente ele se faz presente, e aonde você entra, ele te cura, ele te transforma. Levanta a sua mão hoje, adora o nome de Jesus. O que posso ver, se não vale de ossos secos? E o que eu posso dizer? Levanta suas mãos hoje o mais alto que você já pode. se foi a esperança, nossa vergonha e nossa vergonha, e está exposta debaixo do sol. E há muito tempo se foi a alegria e não há espírito. Vem a palavra, filho do homem e filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria e venha Espírito, haja palavra, ressuscitar e ressuscita. O terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a respirar e volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. A morte tornando vida, ressuscita, declare vida e vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida de Deus, vida, vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Será que você pode levantar sua mão direita hoje e declarar isso? Sobre ti a vida. Declare bem forte a vida de Deus. Vamos subir a sua adoração essa manhã. Vida de Deus. Mais uma vez, declare vida. Suba a sua adoração hoje. Vamos juntos em uma só voz. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Nós declaramos a vida voltando para o seu coração hoje. Nós declaramos a verdade voltando para o seu coração. Sim. Vida de Deus. Sim. Sabe que eu aprendo com Naamã que só existe uma maneira de ser curado: sendo sincero. Só existe uma maneira quando a gente chegar diante do trono de Deus. Escuta isso. Só existe uma maneira da gente ser absolvido, é sendo sincero. Porque diante do trono do Senhor é mais ou menos o Senhor Jesus do seu lado direito intercedendo por você. Do outro lado está o acusador.
E Deus está no trono como um juiz. E quando você senta, o diabo levanta, com uma página dizendo: ele fez isso, olhou para isso, cometeu esse delito, cometeu esse pecado, você precisa julgar ele para ir para o inferno. E dentro desse julgamento, só existe uma maneira. Quando o diabo ler todos os seus pecados, só existe uma maneira de você ser curado. Quando você levanta a sua mão e fala assim: eu sou réu, e eu confesso o meu crime. Quando você fala: eu sou réu, confesso, então o advogado se levanta. E quando o advogado se levanta, ele fala: se ele confessa, eu pago a conta por ele, eu pago a conta por ele. Eu pago a conta. Se você confessa, ele vem com misericórdia, ele vem com perdão. Ei, se você confessa dizendo: eu preciso de cura, eu preciso de ajuda, ele vem e ele cura. E se você deseja isso, fica de pé comigo hoje, fica de pé glorificando, fica de pé exaltando. Cura, Senhor, vida de Deus, pois a vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a vida em sua boca, a vida em seu falar, a vida em seu olhar, a vida, sim. Pois a vida em seus olhos, a vida em seu olhar, a sim. Vida em sua boca. Ainda continue com as suas mãos levantadas hoje. Quando você fala: eu sou réu, confesso, o advogado que intercede por você, na mesma hora ele fala: eu pago a conta, eu paguei o preço. A cédula que era contra nós, a dívida foi perdoada. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A partir de agora você começa a ser digno de tudo, Jesus. Você me perdoa, você me abraça. E quando você fala: eu sou réu, confesso, o filho levanta e diz: se ele é réu e confessa, eu vou pagar conta, eu vou pagar conta. Se você tira a sua armadura, o céu fala: eu tenho cura para você. Se você tira a sua armadura, ele fala: eu tenho cura para você. Ei, não pegue uma armadura no qual as pessoas fingem olhar para você como alguém que você é curado. Não, mas hoje tire essa armadura, porque o céu só vai curar aonde você confessa que precisa de ajuda. E hoje Deus me trouxe aqui. Ei, não importa o seu título, não importa o seu dom, não importa o que você exerce, se você precisa de ajuda, hoje confessa onde você precisa, e o anjo descerá sobre ti, tocará a sua vida aonde você confessa. Essa manhã é uma manhã de cura, é uma manhã de transformação. Eu não sei se tem alguém corajoso aqui que fala: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso me expor para ser curado. E hoje tem cura para você. Marque essa data. Você não sai desse culto do jeito que você entrou. Hoje Deus te trouxe aqui para ver a sua atitude em relação ao que você está vivendo. Ele tem cura, Ele quebra orgulho, Ele tem purificação para você. E se existe alguém que fala: eu preciso de ajuda e eu quero essa cura, levanta a sua mão direita, eu vou orar por você hoje. Sim, nós temos alguns corajosos aqui. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar com coragem, ajoelha aqui nesse altar. Nós vamos ungir você agora, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma.